E aí galera, beleza? Esse vídeo aqui eu vou explicar um pouco sobre Pattern Matching, em específico usando a linguagem de programação Elixir. Então assim, se a gente fosse traduzir Pattern Matching para português, ficaria algo como correspondência de padrões. Então vamos abrir um terminal aqui do Elixir, um EX aqui da vida, e começar a brincar um pouco com Pattern Matching. Então assim, na maioria das linguagens de programação, a gente tem basicamente o seguinte. A gente consegue criar variáveis e usar o operador igual aqui para atribuir algum valor para elas. Então, por exemplo, name, Andrew, meu nome. Beleza, no Elixir e em algumas outras linguagens é um pouquinho diferente esse operador. Esse operador é o operador que o pessoal chama de operador de pattern matching. Então assim, no Elixir é como se você não estivesse atribuindo o valor Andrew para a variável nome. É como se você estivesse testando que o name ele corresponde ao Andrew. Então a gente pode fazer algo mais ou menos assim também, ó. É um pouco sem sentido, mas funciona. A gente está testando que Andrew é igual a Andrew. É como se fosse na matemática, quando a gente vai criar equações. Lembra que a equação, um lado dela tem que ser igual ao outro. É como se o nosso name aqui fosse o nosso x da equação. E assim, não só ele testa, mas também ele atribui, né? Se você colocar uma variável aqui que não foi usada, no caso o name foi usada, mas enfim, se você colocar uma variável aqui, ele vai atribuir o valor para essa variável. Se a gente tentar fazer isso aqui, por exemplo, ó, ele dá erro. Percebe que ele dá um match error, um erro de correspondência. Ele fala que o lado direito não está igual ao lado esquerdo. Beleza. Isso aqui é bem básico, né? Vamos tentar agora ver como é que a gente usa pattern match de uma maneira bem mais legal. Então, assim, o legal do pattern matching a gente não precisa simplesmente usar ele com variáveis simples, com um tipo simples, por exemplo, string, número. A gente pode usar ele para fazer o que o pessoal chama de desconstruir uma estrutura de dados. Então, por exemplo, vamos começar aqui com um array de nomes. Então, tenho meu nome e o nome dos brothers aqui. Então, aqui é um array de nomes aqui, certo? Names. Imagina que eu queira pegar o primeiro elemento do array de nomes. Eu até tenho uma função Elixir que faz isso, né? É a função HD, que é a função head. Head é como se fosse... Se eu dar um head no names aqui, ele retorna o primeiro. Agora imagina que eu quero pegar os dois primeiros nomes. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia vir aqui, já que esse igual aqui, ele não é um operador de atribuição, ele é um operador de pattern matching, eu posso criar uma outra correspondência aqui, ó. Eu quero falar então que eu quero decompor esse array, pegar o primeiro nome, first name, e o segundo nome. Só que tem um problema, né? Meu array tem 3 posições. Se eu fizer isso, ele vai dar pau. Eu teria que então colocar uma terceira aqui, third name. Aí funciona. Percebe que aqui, ó, se eu usar o first name, second name e third name separadamente, percebe que ele atribuiu, é como se ele tivesse desconstruído o array, pegado aqueles valores e colocado no lugar certo. Isso é bem legal no Elixir, isso faz a gente economizar bastante código. Beleza, só que tem um problema, né? Eu queria só o primeiro e o segundo nome. Eu não precisava desse third. Eu tive que colocar esse third só para funcionar, senão ele ia dar pau. Quando é assim, a gente pode fazer um outro truque, ó. Ao invés de a gente ficar colocando todas as posições aqui, a gente pode falar o seguinte, eu quero o primeiro, o segundo item, e o resto eu quero que você guarde uma variável que vai ser a cauda da minha lista. Para isso a gente usa o pipe, ó. Então aqui eu falo o seguinte, ó, eu quero o primeiro, o segundo e o resto você guarda nesse rest aqui. Então vai ficar aqui, ó, first, second, rest. Percebe que o rest agora, ó, é um array, ele não é um valor fixo, né? Ele guardou todo o resto ali no meu rest. Detalhe, essa técnica de você pegar o primeiro elemento, a cabeça da lista, e guardar o corpo para fazer alguma coisa mais tarde, guardar a cauda,
é o que o pessoal usa muito no Elixir para fazer loop. Então, assim, linguagem funcional, linguagem que você não pode alterar estado, você não tem um conceito de um contador que você usa num for para ir iterando sobre uma lista. O que o pessoal faz é, pega uma lista, pega a cabeça dela, usa, e depois chama a mesma função novamente, passando o corpo. E quando a lista estiver vazia, você simplesmente não faz nada. Então, assim, a gente pode usar pattern matching para facilitar a nossa vida, para não ficar toda hora chamando métodos, por exemplo, HD, para pegar a primeira posição do nosso names. Só que o pattern matching também, ele não serve só para array, né? Ele serve para outras estruturas também. Por exemplo, se eu tivesse uma tupla com uma mensagem, por exemplo, criado com sucesso, eu poderia usar pattern match para arrancar essa mensagem daqui de dentro. Imagina que essa tupla aqui, ó, veio de um método qualquer. Aliás, vamos fazer um negócio um pouquinho mais bonitinho, né? Vamos criar uma função aqui. Vamos criar, por exemplo, teste é igual a fn. Eu criei a função teste. Vou chamar ela aqui e vai retornar uma tupla, certo? Então eu quero capturar essa mensagem de dentro e mostrar para o usuário, certo? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu dou um OK, coloco uma variável aqui para receber, para desestruturar essa tupla. E agora essa mensagem vai cair dentro dessa variável message aqui. Então se eu fizer isso aqui, ó, chamar a função, eu posso agora usar a minha mensagem da maneira que eu quero. Então essa técnica aqui de desestruturar, ela é bem boa e ela casa bem com uma estrutura de decisão do Elixir, que é justamente o case. O case, a gente pode usar ele para fazer como se fosse um if, só que baseado em pattern match. Então, por exemplo, imagina que eu tenho minha função. Vamos mudar minha função teste agora, ó, e ela vai fazer o seguinte. Ela vai receber um x e a função vai fazer o seguinte, ó, se x é maior que 10, então eu vou retornar OK. Então eu vou retornar uma tupla aqui. Se não, eu vou retornar um erro. Número. Só afastar a janela aqui. Número errado. Fecho minha tupla. E crio minha função aqui. Então agora minha função teste recebe um número. Se for menor que 10, dá erro. Legal. Eu posso continuar fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, aqui vai dar certo. Só que a partir do momento que eu passar um número menor que 10, ó, ele vai dar erro. A minha função vai retornar uma tupla que não corresponde com o que eu quero aqui, ó, com o meu OK message, e ele vai dar esse match error. Então assim, a gente vai usar agora o case para conseguir tratar isso. A gente vai dar um case. O case ele recebe um valor e ele vai tentar bater esse valor com vários patterns que a gente criou aqui dentro. Então ele funciona basicamente assim, ó. A gente vai chamar nossa função, por exemplo, com 1. Caso o resultado dessa função seja, aí aqui a gente vai colocar nossos patterns. Caso o resultado seja um OK aqui, aí sim a gente vai fazer alguma coisa com esse cara. Então, por exemplo, a gente vai dar um puts. Ops, estou errando aqui a digitação. Vamos colocar aqui, ó, OK, passando a message. Caso dê erro, mesma coisa, a gente pode pegar a mensagem e passar para cá. Vou dar um fail aqui. Message também. E
fecha nosso case. Então percebe, como a gente passou 1, ele vai falhar. Ele vai cair nessa segunda condição. O case, se você esquecer de colocar alguma condição e ela cair naquela condição, ele vai dar erro. Então, por exemplo, imagina que o nosso teste agora, ele retornasse, por exemplo, nulo. Ele daria erro. Você é obrigado a tratar todos. Se a gente quer tratar qualquer caso, como se fosse um else no final, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Fazer um pattern matching com qualquer coisa. Então, qualquer outra coisa que cair aqui que não seja OK ou error, a gente pode dar uma mensagem de erro qualquer. A gente pode criar um tratamento para isso, como se fosse um else do if. Então, por exemplo, esse cara aqui. Beleza, o pattern matching ele pode ser aplicado para arrays, para tuplas, para mapas, para hashes e para structs também. Por exemplo, imagina que eu tenho um hash que representa uma pessoa. Então tenho, por exemplo, a pessoa com o nome Andrew. Se eu quiser pegar a idade da pessoa, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer um pattern match aqui num hash, eu vou falar que eu recebo um hash com uma chave name e eu quero guardar na variável name. Então, percebe que casou, bateu. Há um detalhe também quando a gente está usando pattern matching com hash. Ele não precisa ser exatamente igual. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou capturando, eu tenho esse hash pessoa, né, que tem name só, eu estou capturando nesse cara aqui, ó. Agora imagine que o meu person fosse algo um pouco mais sofisticado, tivesse nome, idade, e o país aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, apesar desse lado aqui não ser exatamente igual ao person, eu consigo capturar. Então ele é um pouco mais flexível nesse ponto. É como se fosse o nosso array lá quando eu tinha colocado o pipe. Ele meio que ignora o resto e pega só o que eu preciso. Beleza, outra coisa legal também do pattern matching no é usar o case. Você pode também criar métodos que aceitam um parâmetro com pattern matching. Então para isso vamos fazer um módulo aqui bem simples que vai simular um for each. Então vamos criar uma função each aqui só para demonstrar esse conceito de pattern matching aplicado em método. Aliás, existe um each elixir, né? A gente não precisaria criar isso, mas a gente vai criar mais por uma questão didática mesmo. Então vamos lá, vamos definir um módulo aqui chamado each. A gente vai começar o seguinte, criar uma função def exec. A ideia é, a gente vai receber uma lista, um array, e uma função, f. Então, para cada elemento da lista, a gente vai executar esse f em cima. Então, a ideia é o seguinte, ao invés de a gente criar uma função que já recebe o array e a função e fazer tudo aqui dentro, a gente vai criar várias versões do método, do mesmo método exec, a mesma função exec, e a gente vai saber qual delas chamar usando o pattern matching. Então a ideia é o seguinte, ó. Quando a função exec, quando o array for vazio, a gente vai fazer simplesmente nada. Vou tornar new aqui. A gente vai criar outra função exec, que é para quando o array tiver só um elemento. Então tem um elemento H aqui que seria a cabeça dele. Quando acontecer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um f de H. A gente vai chamar a função f nesse H aqui. Quando a gente tiver mais de um cara, a gente teria que fazer o seguinte, ó. Então, nossa lista aqui, f. A gente teria que pegar, executar o nosso f, arrancar a cabeça dessa lista, ó, certo?
a função novamente, recursivamente. Só que aqui a gente vai fazer uma coisa mais esperta. Ó. Ao invés de a gente pegar a lista aqui, ó, já que a gente precisa já da cabeça da lista, a gente pode fazer isso aqui. Ó. Pega já a cabeça e a cauda fica aqui, o T. Então aqui vai ficar assim, ó. A gente já decompôs aqui, ó, pegou a cabeça e a cauda. A gente vai dar um F, executando, passando a cabeça. E depois executar novamente essa função, passando a cauda e a função. E fechar aqui. Ele deu um warning aqui porque nesse cara aqui, ó, como não estou usando F, o ideal seria que eu colocasse um underline nesse F aqui, para indicar que ele está sem uso. Mas eu acabei esquecendo de pôr. Então vamos testar aqui, ó, it exec. Então vou passar uma lista de nomes aqui. E aqui eu vou passar uma função, ó, fn, que recebe um x, e dá um io.puts, um olá, x aqui. E aqui fecha com end. E tá aí. Então percebe, ó, que no nosso módulo a gente tem 3 versões do mesmo método, todos usando a primeira, ela vai ser executada só quando a lista estiver vazia. A segunda ela vai ser executada quando tiver um elemento na lista. E caso não caia nenhuma dessas, aí sim ele vai executar esse outro cara aqui. Então a gente consegue fazer um código. Percebe que aqui a gente não precisa usar if nenhum para fazer nosso código. Só pela definição do método a gente conseguiu criar o nossa lógica aqui. Então percebe que o código ele fica bem mais declarativo ao invés de imperativo. Aliás, declarativo e imperativo é um conceito que eu vou tentar abordar em outro vídeo mais pra frente. E é isso aí, espero que tenham gostado do tópico. E até a próxima, pessoal.